Bom, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui mais um vídeo hoje. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero ler uma palavra aqui para vocês que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 7, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, quando a gente lê bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, nos fala sobre choro, nos fala sobre lágrimas, porque aqueles que choram serão consolados. Nós temos vivido hoje uma geração onde chorar é sinônimo de fraqueza. Sinônimo de força é você passar, seja por qual seja a situação, permanecer firme, sem derramar nenhuma lágrima. E se você chora, logo as pessoas começam a chamar você de Maria do Bairro, né? E vem o drama, Maria do Bairro, começou a novela. E não é bem assim, porque os que choram serão consolados, né? As lágrimas, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ela tem um efeito analgésico sobre as dores da alma, sobre as dores do coração. Então não tem problema nenhum você chorar. O problema e o perigo, na verdade, é quando a pessoa não consegue mais chorar. Quando a pessoa não chora mais, aquelas lágrimas vão ficando dentro dela guardado. E lágrimas guardadas se transformam em câncer. Lágrimas guardadas se transformam em úlceras. Lágrimas guardadas se transformam em gastrite. Lágrimas guardadas se transformam em doenças nos rins. Lágrimas guardadas se transformam em doenças psicossomáticas. Nós temos o id, o ego e o superego. Nós precisamos dominar o nosso ego, a nossa emoção, aquela que diz que você é super-herói, Superman, Superwoman. Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos e nós temos uma capacidade enorme de fazer muita coisa, porque nós somos parecidos com o nosso Pai, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Eu quero entrar um pouquinho aqui na psicanálise, falando um pouquinho aqui sobre o meu testemunho da época que sou cristã desde os 13 anos, depois vou fazer outros vídeos gravando sobre a minha conversão. E sempre temi o Senhor, desde que eu amo o Senhor Deus, porque Ele sempre me amou, foi Ele que me fez, Ele me criou, eu que não sabia disso. Mas desde que eu passei a amar o Senhor também, eu nunca me desviei da presença do Senhor. Mas depois que eu vim para a psicanálise, eu pude entender que eu tive um período longo de esfriamento, de indiferença com o eterno, por causa de coisas que aconteceram aqui, por causa de coisas que pessoas fizeram comigo. Nessa questão imigratória, eu aprendi depois com ressignificações como a minha fé estava rasa e que eu tinha perdido aquele elo, aquela comunhão profunda que eu tinha com Deus. Nunca desviei, graças a Deus, nunca caí no mundão, nunca fui para bebedeira, nunca fui para nada. Eu continuei para a igreja, continuei ministrando louvor, continuei levando a palavra, cuidando de pessoas, mas eu não tinha percebido e eu nem sabia que a minha fé estava rasa e que eu estava com um relacionamento raso e indiferente com Deus. Por que isso? Porque eu não sei se você sabe que a primeira referência que o ser humano tem de Deus é o Pai. O Pai é a primeira referência que nós temos de Deus, referência de autoridade, aquela pessoa que te leva a Deus, assim como Abraão levou Isaac para o monte do sacrifício, para o altar. É o Pai que direciona Deus. E eu não tive um pai presente, infelizmente. Eu tive um pai, minha mãe separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade e a gente não pôde conviver com meu pai, não convivemos com ele. E a gente aprende que a criança não entende, por mais que os pais expliquem para os filhos. Porque eu lembro do meu pai e minha mãe falando isso pra gente. Olha, ele falava, papai tá indo embora, eu não tô me separando de vocês, eu não dou certo com a sua mãe. Eu amo vocês,
A criança escuta isso e entra aqui e sai do lado de cá. Ela não entende isso. Ela só entende no inconsciente dela: meu pai me abandonou. Meu pai não me quis. O que eu tenho de tão errado? O que me falta? Porque o meu pai não me quis. Meu pai virou as costas para mim e foi embora. Ele preferiu viver outra vida. Ele preferiu outra pessoa. Isso é na cabeça da criança, gente. Não é só a minha cabeça. Isso aqui que eu tô falando para você é ciência. É assim que a mente da criança entende. Tanto é que ela continua amando o pai, continua amando a mãe, no matter what, independente do que está acontecendo. Ela continua amando os pais. O problema é que ela deixa de se amar. Ela começa a acreditar dali em diante que tem algo de errado com ela. Porque a pessoa que ela mais ama, que ela mais admira e que mais declarou amor por ela, não quis ela. Entende a profundidade disso? E eu fiquei com essa ferida de rejeição. Pela segunda vez, que a primeira foi quando a minha mãe me concebeu, assunto para outro vídeo. Eu fiquei com essa ferida de rejeição. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha uma fé muito grande. Eu pregava muita palavra de Deus ali em Anápolis, em Cocalzinho, em Goiânia. Foi um período curto, mas foi muito intenso o que eu vivi ali. Tinha uma fé grande, eu tinha uma fé, gente, que se eu fosse num velório e Deus falasse comigo assim, ora para esse morto e que ele vai levantar, eu fazia. Não aconteceu não, mas eu tinha essa coragem, essa fé para isso. Mas o que aconteceu? Quando o Senhor te escolhe, o Senhor não te escolhe porque você está pronto, Ele te escolhe porque Ele decidiu te escolher. E depois que Ele te escolhe, Ele vai começar a te preparar para isso. E o amadurecimento e afundar e aprofundar as raízes da fé faz parte desse aprimoramento, dessa preparação de Deus para que Ele possa te usar, para que toda glória, toda honra, todo louvor de tudo que Ele fizer seja dele na sua vida e não sua, porque você e aqueles que te conhecem verão e saberão que foi o Senhor que fez e é o Senhor que faz. Então, nesse período, onde eu fui presa, né? Depois me soltaram, meu esposo custou chegar aqui e depois eu fiquei indo nas cortes, como eu contei para vocês. Quando eu fui nessas cortes, foi nesse período que eu tive um esfriamento espiritual, porque eu tinha certeza de que Deus ia me dar livramento. Eu tinha certeza, eu tinha uma fé que Deus ia me deixar ficar aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, eu já tinha passado por muita coisa. Tá quente aqui, eu vou ligar o ar, gente. Afinal de contas, eu já tinha passado por muita coisa e eu tinha essa fé, essa certeza. E quando o juiz me falou não, no meu inconsciente, o que veio? O meu pai virando as costas para mim. Deus, o meu pai, também virou as costas para mim, no meu inconsciente, isso, eu não sabia disso. Assim como o meu pai fez. Aquele que eu amo, sei que me ama, mas que na hora que eu precisava virava as costas e ia embora. Gente, eu passei alguns anos indo para a igreja numa fé fria. Não tinha desejo mais de entrar para o meu quarto e buscar a Deus e orar e falar do amor de Deus para as pessoas na rua, nos lugares onde eu ia. E eu nem percebi isso. Foi muito lindo quando eu fui fazer terapia e eu fui fazer sobre o luto do meu pai. E eu achei que eu estava resolvidíssima com o luto do meu pai. Meu pai faleceu no Covid e foi muito triste porque eu criei um relacionamento muito próximo com meu pai durante o período de doença que ele teve 4 AVC. No quarto ele ficou inválido de um lado inteiro. E nesse período eu falava muito com ele por vídeo, chamava, tocava o violão, nós cantávamos. Toda vez que eu fazia o apelo para ele, ele aceitava Jesus de novo, ele fazia aliança com Deus. No outro dia ele chorava e falava que não tinha feito de coração. E nós fazíamos de novo, e isso nós estreitamos o vínculo. E eu comecei a criar expectativa de ir embora para o Brasil e conviver com meu pai, viver com ele um pouco daquilo que eu nunca tinha conseguido viver na minha vida. E aí veio o Covid, meu pai faleceu no Covid, foi um choque, foi um baque muito grande, mas eu reprimi aquela dor, porque eu comecei a acreditar que a maturidade tinha me feito não chorar mais, não ficar tão abatida mais, mas é diferente. A maturidade, ela te ajuda, na verdade, a chorar com entendimento. Entender que tem tempo para luto, você tem direito de ficar enlutado,
por uma pessoa que você ama, e o luto tem que ser respeitado por parentes e amigos. Tem pessoas que levam meses, 1 ano ou 2 anos. Se passar de 2 anos, aí essa pessoa precisa de ajuda médica, precisa de uma atenção do familiar, mas antes disso ela tem direito de chorar. E eu mesmo reprimi aquilo dentro de mim. E quando eu fui fazer a terapia para ressignificar esse luto, eu descobri esse bloqueio que eu tinha com o Eterno, com o Criador, por causa do meu pai. E naquela hora eu pedi perdão para Deus, eu caí de joelhos, eu pedi perdão para Deus por aquilo, porque eu não tinha direito disso, mas foi o meu inconsciente mandando em mim, entende? É isso que eu quero que você entenda, que enquanto nós não tomamos o lugar de protagonista da nossa história, enquanto nós não dominamos esse ego que quer nos fazer viver de reação e não de ação, o nosso inconsciente quer nos fazer viver de reação, o tempo todo reagindo aos traumas, às dores, ao passado, ao abandono, à rejeição, sendo que está tudo bem em você derramar lágrimas. Está tudo bem você ressignificar isso e transformar isso em uma história bonita, porque todas as histórias bonitas, todas as histórias que nós escutamos, que nós lemos, que nós assistimos, que derramam lágrimas nos nossos olhos, que são impressionantes, impactantes, de alguma forma essa história um dia teve que ser difícil. Um dia essa história teve que ser dura. Agora, a gente só se alegra com o final da história quando nós deixamos de ser vítima do nosso inconsciente, deixamos de ser algoz da nossa própria alma e deixamos que as lágrimas reguem os nossos vales mais profundos. E quando nós olhamos e passamos pelo período do vale, nós conseguimos enxergar flores naquele vale que parecia tão escuro, tão profundo, tão sem vida, tão chuvoso, tão molhado, tão difícil de viver. Mas depois que passa aquele período, porque deserto é lugar de passagem, vale é lugar de passagem, mas depois que você passa e se permite viver aquele momento e ressignificar aquilo de uma maneira bonita, amadurecer, pensar em o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para sair dessa situação. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre a depressão, que depressão não é preguiça, não é falta de fé, a depressão não é desânimo, depressão é uma doença que deve ser respeitada e cuidada, mas as pessoas que têm depressão ou outros tipos de doença também precisam me ouvir, precisa ouvir que ela tem que decidir sair desse lugar, ela tem que querer sair desse lugar, ela pode governar o seu cérebro, você pode governar o seu cérebro e tirar ele desse lugar de escuridão. Porque não é porque você entrou em um lugar de sombra que você tem que ficar lá. Você não precisa ser vítima desse sofrimento que você se encontra a vida toda. Você tem que aprender a ter governo da sua emoção, governo dos seus sentimentos. Se você não está conseguindo sozinho, pede ajuda para alguém. Pede ajuda para um terapeuta, para um pastor, para uma pessoa capacitada a te ajudar. Porque eu não imaginava as prisões onde a minha mente estava, onde o meu coração estava. Quando eu passei a amar o Senhor, eu vim de uma pessoa que não tinha autoestima nenhuma. Não tinha autoestima. Porque eu cresci ouvindo que eu era sonsa, songa, monga e lerda. Porque eu tenho TDAH no grau 90. Então, realmente, eu tenho TDAH com hiperfoco. Eu só ponho o ponto de atenção naquilo que me interessa. E eu não escolho aquilo que me interessa. É aquilo que a minha mente interessa, eu vou fazer o quê? E o que não me interessa, você pode me explicar, você pode desenhar na parede, você pode plantar bananeira, eu não vou entender o que você está falando, eu não vou conseguir prestar atenção, por isso que eu não vou entender. Não é que eu não tenho capacidade para entender, eu não vou conseguir por causa do TDAH. Quando você estiver falando, seu assunto não prende a minha atenção, eu vou voar. Não vou conseguir prestar atenção. E quando eu passei a amar o Senhor restaurou na minha vida essa identidade de volta. E essa é uma das minhas maiores lutas e maiores dores. Foi onde o adversário, que nós temos um adversário, que a palavra de Deus nos diz, na oração que Jesus nos fez, livra-nos do mal.
Então o mal, ele existe, ele está ao nosso derredor. E ele tentou destruir isso na minha vida depois, quando eu vim aqui para a América, né? Através daquelas questões de trabalho que eu contei para vocês. Mas eu fiquei naquele lugar? Eu não fiquei, eu sofri aquele tempo, foi doído. Eu perdi a minha identidade novamente. Mas, mais uma vez, Deus me fez ver, através da psicanálise, através da palavra de Deus. Mas tinha hora que eu não conseguia entender a palavra. Aí Deus pegou e veio desenhar para mim uma linguagem onde eu tenho hiperfoco, interesse, que foi a psicanálise clínica em um instituto cristão que eu estudo. Me fez entender sobre essas coisas. E eu lembro o dia que eu fui para minha formatura, o dia que eu fui para a conferência, e a doutora Ângela Siriano foi falando sobre que você pode, que você tem capacidade de recalcular a rota, mudar o ciclo, sair dessa profissão onde você está e galgar uma carreira melhor. Eu chorava tanto e eu me via como aquela história do elefantinho, né, que vocês já sabem, que ele foi criado com a patinha amarrada e depois que ele cresceu, tiraram a prisão da pata dele porque ele já era muito grande, não tem nada forte o suficiente para segurar um elefante, mas como ele foi criado com a patinha dele amarrada, quando ele cresceu ele batia o pezinho no mesmo lugar e não conseguia sair daquele lugar porque a mente dele já tinha sido amarrada e presa na crença de que aquele lugar era um lugar de prisão, de que aquele lugar era um lugar onde ele não podia sair. Então, mesmo o elefante sendo forte, grande, ele não entendia a sua força, ele não entendia a capacidade que ele tinha e ele ficava preso, batendo o pezinho no mesmo lugar, que já era um pezão agora, não entendendo a sua força. E Deus foi trazendo isso para a minha vida novamente. Mas o mais lindo de tudo isso foi a reconexão que eu tive com Deus através da psicanálise, num instituto cristão. É importante que você procure alguém para te ajudar e que essa pessoa tenha as mesmas crenças que você, porque senão, ao invés de reconectar você com a sua verdadeira essência, que é Cristo, que é Deus, o seu Criador, você vai ser desconectado dele mais e mais, seguindo o seu ego, que é louco. Não segue o seu coração. Tem gente que fala assim, escuta a voz do seu coração. Isso está escrito na Bíblia do diabo. Isso está escrito em Heresias 33. Não segue o seu coração. A palavra de Deus fala que o nosso coração é terrivelmente enganoso. O nosso coração é terrivelmente corrupto. Segue a voz do Espírito Santo. Busque a Deus. Se você não consegue, eu estava falando com uma menina essa semana que veio para os Estados Unidos com uma promessa de que onde ela colocasse os pés, o Senhor daria ela de herança, que onde ela colocasse as mãos, o Senhor daria para ela como uma promessa, e ela vendo aquilo e não sentindo que isso cumpriu na vida dela. Mas se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus fala, se me obedeceres, se você estiver posicionado comigo, se você estiver caminhando comigo, e às vezes essa pessoa não está, porque ela não quer, porque ela é muito teimosa, não. Porque certamente ela tem um bloqueio com o seu pai, que precisa ser liberado. Todo bloqueio que eu tive com o meu pai foi liberado. Eu chorei, eu pedi perdão a Deus. Eu fiz um ensaio mental como se eu estivesse diante do meu pai, eu pedi perdão para o meu pai. Eu recebi o amor que o meu pai me deu, eu recebi de graça o dom da vida que ele me deu. Foi dele que eu vim, da minha mãe. Não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu eles para mim e me escolheu para eles. E isso é maravilhoso demais, porque todo ser humano tem o mesmo medo e o mesmo desejo. O mesmo desejo que todo ser humano tem é o desejo de ser amado e aceito. E o mesmo medo é o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito. Então, quando a gente fala de rejeição, não é mimimi. Quando a gente fala de não ser aceito, de ser expulso de um país, deixado por um pai, não é mimimi. Alguns tempos atrás tratei uma moça, estava com um problema sério no seu casamento, problema seríssimo, seu relacionamento com Deus, cristã também, não conseguia, porque no dia do aniversário dela, o pai dela deixou ela sentadinha na porta da casa dela, ela disse que tinha uma escadinha, e ele falou assim, eu vou ali comprar alguma coisa, não lembro o que era, e eu já volto. Ele nunca mais voltou. Então aquilo ficou na mente daquela menina até poucos dias atrás.
Meu pai foi buscar algo para mim e nunca mais voltou. Então, na mente dela, o relacionamento dela com Deus, nos primeiros nãos, que é um pai que ama, uma mãe que ama, ela não fala sim pro filho o tempo todo. Por mais que o filho fique com raiva, por mais que o filho não goste, pai e mãe tem papel de colocar limite, tem o papel de falar não, porque quem ama cuida, quem ama protege. E amar e cuidar inclui falar muito não. Muito mais que sim. Porque o menino não sabe para onde ele vai, ele não sabe para quem ele é, e ele precisa de alguém que direciona ele, que coloca limite nele. E quem vai fazer isso? O pai e a mãe. Então, gente, é sobre isso. Busca a Deus. Se você não está conseguindo servir a Deus, se Deus tem uma promessa de te dar uma terra, onde você colocar o pé, onde você colocar a mão, e você não tomou posse disso, eu não tomei posse, não tomou posse de alguma coisa, porque talvez você não esteja no posicionamento onde você precisa estar, pronto e preparado para receber aquilo que Deus tem para te entregar. Porque se Ele te prometeu, Ele já tem para te entregar. Entendeu? Ele não vai fazer, já está pronto. Porque o kairos de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Deixa um like se você gostou, envia para alguém, se você acha que alguém precisa ouvir esse conteúdo. E se inscreve no meu canal, me ajuda aqui. Beijo, tchau.